Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Qual mundo Deus amou? Mundo planeta ou mundo pessoas? Tema polêmico, tema complicado. Mas nós vamos aqui, abençoados, de uma certa forma, tentar esmiuçar isso, destrinchar isso. E para nós falarmos sobre esse assunto, gostaria de ler com você no livro de João. João capítulo 3, no versículo 16, é uma leitura clássica, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, abençoados, é um tema polêmico e complicado. Por quê? Porque existe muita interpretação errada, equivocada em cima dessa leitura, né, de João 3,16. Então, abençoados, a primeira coisa que nós temos que observar aqui é que mundo é esse, né? Porque Deus amou o mundo. Que mundo Deus amou? Nós sabemos que existe pelo menos 3 mundos, né? Que é o mundo pessoas, existe o mundo cosmo, né? Planeta, e existe o mundo era, né? Período de tempo, né? Por exemplo, em Mateus capítulo 24, quando os discípulos interrogavam Jesus a respeito do fim dos tempos, né? Jesus ele disse, olha, não passará essa geração, ou seja, não passará esse tempo que nós estamos vivendo aqui, antes que todas essas coisas aconteçam, antes que aconteça o fim do mundo. Então, o fim do mundo que Jesus se referia, claro, foi no ano 70, né? Foi a destruição de Jerusalém por General Tito. Então, nós temos que separar isso, entender isso, né? O que é mundo físico, o que é mundo pessoas e o que é mundo era, né? Aion, né? Período de tempo. Segunda coisa que nós temos que observar, pessoal, é que quando nós lemos João 3,16, isso nos remete, querido, ou melhor, o sistema religioso, né? Nos remete a entender o seguinte: nós temos que ter mérito, né? Para ser salvo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro ponto, querido, a Bíblia, João não está falando para mim e para você, abençoados. João está falando para aquele povo que viveu naquele período ali transitório, né? Antes da cruz e depois da cruz até o ano 70. Né? Esse mundo que Deus amou foi o mundo pessoas que viveram naquele período. Por quê? Porque eu e você, querido, no período da graça após anos 70, todos já nascemos salvos, né? Efésios 2:8. Foi Deus que fez isso dentro da sua soberania. Pela graça já sois salvos. Deus estabeleceu a minha e a tua salvação antes de nós virmos para esse mundo. Então, querido, de uma forma assim um pouco grosseira, Jesus ele não morreu por mim e por você. Jesus não derramou o seu sangue por mim e por você, né? Mateus capítulo 15, versículo 24, diz que Jesus ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu e você não éramos ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele veio para o seu povo, o povo judeu, né? Mateus 26, 28 também diz que o seu sangue foi derramado em favor de muitos, não de todos. Então, quem são esses muitos? Muitos são o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel que viveu naquele período, naquele contexto. É claro que hoje, querido, no contexto da graça, hoje não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais servo, não tem mais livre. Todos nós somos igreja de Deus, né? 1 Pedro 2,9, né? Por quê? Porque Deus ele nos vê, abençoado, em espírito. Deus não nos vê em carne. Você entendeu? No novo pacto mudou tudo.
Você entendeu? Todos nós somos igreja de Deus, independente, né, da sua etnia ou da sua nacionalidade. Então nós temos que observar isso. A religião remete a pessoa, querido, a pensar no livre-arbítrio, ou seja, no mérito humano. Eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo. Eu tenho que tomar santa ceia, eu tenho que me batizar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que consagrar. Tudo isso aí, querido, é mérito. E nós sabemos que a salvação, querido, é por graça, não é por mérito. A partir do momento que você está se esforçando, você está batalhando, você está fazendo, vamos dizer, entre aspas, né, a sua parte, né? Você está consagrando, você está jejuando, você está dizimando, você está ofertando, você está recebendo unção com óleo, tomando santa ceia. Isso tudo é mérito humano, abençoado. Isso aí não agrada a Deus em nada. Isso tudo é religião. Você entendeu? A palavra é clara quando ela diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Ou seja, não é por mérito humano. Só que a religião passa uma ideia para mim e para você que é mérito humano, né? Tem que aceitar Jesus, né? Então, se a gente observar essa palavra, primeiro, né, João estava falando para aquele povo, naquele contexto, vivendo entre a cruz e o ano 70, né? Então, que povo que Deus amou, né? Que mundo Deus amou, né? É o nosso tema. O mundo daquela época, abençoados, né? E era mundo pessoas. Agora, hoje não, querido. Hoje nós estamos vivendo o período da graça. E em graça todos nós já nascemos salvos, né? Bondade e misericórdia de Deus e, acima de tudo, é soberania de Deus, querido. É outro questionamento que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Ah, por que que eu já sou salvo? Olha que pergunta. Ora, eu já sou salvo, você já é salvo, abençoado? Porque Deus quis assim. Soberania de Deus. Aliás, a soberania de Deus é um tema também que nós precisamos falar em outro vídeo, que as pessoas, né, principalmente os ateus, né, e muitos evangélicos também, têm muita dificuldade de entender, né? Por quê? Porque eles dizem assim, se Deus é soberano, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo aquilo outro? Por que crente passa fome? Por que crente morre com um tiro na cabeça? Por que crente morre de câncer? As pessoas não conseguem entender, abençoados, que ser soberano é fazer o que quer. Deus, ele faz o que lhe apraz. Se Deus quiser, querido, curar, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Se Deus quiser abrir porta de emprego, ele abre. Se ele não quiser, ele não abre. Se ele quiser socorrer os irmãos lá da África, ele socorre. Se ele não quiser, ele não socorre. Ser soberano é isso. É fazer o que lhe apraz. Não é fazer o que as lógicas humanas aqui querem que Deus faça. Senão não é Deus. Senão Deus não é soberano. Deus é isso que a religião, entre aspas, né, tenta fazer, né? É manipular Deus. Não, Deus vai fazer. Eu vou jejuar porque vai acontecer, está escrito na Bíblia, e isso e aquilo. Ou seja, Deus não é obrigado a nada, abençoado. É por isso que está acontecendo um monte de coisa aí e as pessoas não entendem, né? É que Deus, querido, ele age dentro da sua soberania, né? Aí as pessoas ficam jogando Deus na política, né? E não acontece nada, fica jogando, a pessoa está com câncer, não, Deus vai curar e profetiza aquela coisa toda e a pessoa morre de câncer. Isso as pessoas têm dificuldade de entender, a soberania de Deus, querido. Agora, é claro, se Deus quiser fazer, se Deus quiser agir, ele age. Então é um tema que, né, nós fugimos um pouco aqui, mas tem a ver com João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira dentro da sua soberania. É claro que quando a Bíblia fala mundo, nós podemos generalizar, né? O mundo daquela época e o mundo de hoje. Só que para aquela época lá, Jesus precisou vir morrer, derramar o seu sangue. Agora, após cruz, após anos 70, já é diferente. Por quê? Porque nós já saímos lá, queridos, do céu, né? Já foi plano de Deus, projeto de Deus antes da fundação do século, de nós nascermos salvos nessa existência. Que Deus possa abençoar a minha vida e a tua vida. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, para que mais pessoas possam entender a graça de Deus. Quero agradecer também aos novos inscritos, né? Graças a Deus, Deus tem mandado bastante novos inscritos. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida e a minha vida. Então, resumindo, querido, que mundo é esse? O mundo pessoas que Deus amou. Deus abençoe a tua vida.